Depois que a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, anunciou que pode fechar as portas a partir de julho, veio à tona uma realidade que é comum a todas as 69 universidades federais do país. O corte de mais de 1 bilhão e 900 milhões de reais no orçamento para 2021, segundo apontado aqui pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, corte que compromete o funcionamento das universidades. O reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles, está conosco. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, João Carlos. Bom dia, Jefferson. Prazer estar com vocês. Prazer todo nosso. Qual a situação financeira da UFBA hoje? Pelo menos numa situação mais confortável do que a Federal do Rio de Janeiro? Veja, a situação de todas as universidades é muito grave. A UFRJ é a maior universidade, tem uma dívida já acumulada há algum tempo, né, registrada há algum tempo, e certamente as contas dela são muito significativas. Mas a situação é semelhante em todas as universidades, sobretudo nas maiores, como é o caso da Universidade Federal da Bahia, que é uma grande universidade do Brasil. E a nossa situação, Jé, só para sintetizar para você, nós vemos primeiro de uma defasagem orçamentária ao longo dos anos. Essa defasagem é tão significativa que, se fôssemos aplicar um reajuste simples de inflação naquilo que recebemos em 2016, nós deveríamos receber hoje 78 milhões a mais do que estamos recebendo. E o que é que nós estamos recebendo comparando com o ano passado? Um corte de cerca de 20% no nosso orçamento, de maneira que o orçamento hoje, na UFBA, é de 132 milhões, no ano passado foi 163 milhões. A gente voltou, Jefferson, para você ter uma ideia da gravidade, a um orçamento nominalmente menor ao de 2010, quando a UFBA tinha 15 mil estudantes a menos. Só para você entender a pressão, a gravidade do que está acontecendo. É um ataque muito grave. Agora, esse ataque, Jefferson, não é só o orçamento. Ontem nós fizemos um grande ato, né, educação contra a barbárie, porque além da questão orçamentária, nós temos todo um ataque a políticas públicas, à ciência, uma expressão muito forte de obscurantismo, autoritarismo, um governo que prefere as armas aos livros. Infelizmente, esse tem sido o perfil do governo de fato. Quais atividades estão deixando de ser realizadas a partir do corte no orçamento da UFBA, João Carlos? Veja, a UFBA continua em movimento, continua funcionando. O que acontece mais grave, eu poderia registrar, é que se retiraram da assistência estudantil 7 milhões e 200 mil. Com esse corte feito sobre a verba específica da assistência, nós estamos deixando muitos estudantes, reduzindo o auxílio dos estudantes. Isso é muito grave, porque essa assistência serve para que o estudante não sofra dentro da universidade, o estudante em vulnerabilidade, a exclusão que ele sofre fora da universidade. Mas, além disso, veja bem, se você corta do funcionamento da universidade cerca de 20%, você vai ser obrigado a reajustar os seus contratos. Contrato de vigilância, de limpeza, portaria, a manutenção e tal. Evidentemente que isso vai impactar, primeiro, na qualidade do serviço que você oferece, segundo, eventualmente, na própria demissão de alguns terceirizados pelas empresas. Isso é muito grave, porque já tivemos que fazer reduções em nossos contratos ao longo dos anos por conta da defasagem orçamentária que eu mencionei anteriormente. Mas eu digo a você, a UFBA vai se manter, é nossa resistência, nossa responsabilidade, e nós estamos já agora aqui começando o debate de como será o próximo semestre da universidade. Professor, desde o ano passado, as universidades também enfrentam um novo momento, que é a questão da pandemia, com aulas remotas e uma adaptação a esse processo de aulas semipresenciais. Alguns cursos que têm aulas práticas podem até ter, mas a maioria dos cursos tem aulas remotas. Como é que está esse processo de adaptação? Já foi concluído, e se isso gerou algum tipo de economia para a universidade, já que as despesas de custeio, em tese, acabam ficando menores por conta da
não presença massiva dos estudantes nas estruturas da UFBA? Fernando, primeiro eu esclarecer uma coisa importante. Você tem razão, nós estamos com atividades não presenciais, nós somos uma instituição que preza, em primeiro lugar, a vida da nossa comunidade. Lamentavelmente, não por conta das nossas atividades, mas por conta da pandemia ocorrendo. Ontem, no nosso ato, insisto, fizemos um ato de educação contra a barbárie. Ontem, em nosso ato, nós fizemos a nominata de 31 vítimas da Covid na comunidade da UFBA, entre estudantes, docentes e técnicos. Então, veja bem, qual é a situação? As pessoas às vezes compreendem mal como é que funciona um contrato. A UFBA não saiu demitindo todas as pessoas porque suspendeu a atividade. A UFBA não deixou de fazer limpeza, não deixou de ter vigilância, tivemos redução dos gastos de energia elétrica, mas isso não é o suficiente para que o orçamento reduzido, ou seja, o gasto mais reduzido, seja coberto por um orçamento que foi cortado de uma maneira muito grave. Então, primeiro, nós continuamos com nossa atividade de ensino remotamente, não presencial. Chegamos a aprovar várias medidas, assim, várias possibilidades de atividades presenciais, mas com o agravamento da pandemia, até essas foram suspensas. Agora estamos analisando a retomada de alguns componentes práticos ou teórico-práticos, mas sempre é importante dizer aqui para vocês, sempre prezando as orientações sanitárias e garantindo a segurança de nossa comunidade. O senhor acredita que com o atual orçamento da Universidade Federal da Bahia, é possível que haja uma demanda por suspensão das atividades por conta da falta de recursos, ou isso não está no horizonte da universidade por enquanto? Isso não está no horizonte, eu já disse e repito. Eu acho que, Fernando, é importante frisar isso. A UFBA vai resistir, vamos sofrer, vamos atravessar um deserto. Teremos dificuldades de estar com aquele tipo de recurso que é necessário para a qualidade da instituição pública. Nós nos distinguimos de outras instituições porque nós não somos uma fábrica de diplomas, não somos um conjunto de salas de aula que oferecem diplomas. Nós temos pesquisa, nós temos extensão e ensino entrelaçados. Então, nesse sentido, nós sofreremos, porque não teremos todos os editais, não teremos todas as condições, mas não pararemos. A pesquisa é uma das questões que está em ataque, em franco ataque pelo governo federal com a não disponibilização de recursos para esses itens. Como é que está esse setor dentro da Universidade Federal da Bahia hoje, professor? A situação é delicada no seguinte sentido, há um sucateamento da infraestrutura. Em que sentido? Você cortou aquela rubrica no orçamento chamada de investimento, de capital, com a qual você compra equipamentos, faz obras, né? Se é assim, você sabe muito bem, os equipamentos de informática têm uma obsolescência programada, você precisa renovar esses equipamentos. E assim por diante, ou seja, a infraestrutura do parque universitário em geral, federal, tem sofrido bastante. Mas além disso, veja, temos tido cortes de bolsas de pesquisa. Agora, recentemente, das 3.000 e tantas bolsas de doutorado e pós-doutorado do CNPq, aprovadas, apenas 13% vão ser implementadas. Isso dá uma solução de continuidade terrível, né, numa pesquisa que é sempre algo de longa duração. Pessoas se afastam, muitos deixam o país, pessoas acabam comprometendo estudos que estão sendo desenvolvidos ao longo de décadas. É uma situação muito grave, meu caro, muito difícil que nós estamos vivendo e por isso é que nós estamos sempre nos mobilizando no sentido de dizer conhecimento sim, ignorância não. Pois é, João Carlos, as universidades federais aqui no Brasil, historicamente, têm a fama de serem as melhores universidades do país. Claro que há muitas universidades estaduais, particulares também com muito prestígio, mas esse sucateamento da educação, essa política que desmonta a educação no Brasil, isso pode ser capaz de reverter o status das universidades federais em geral, capaz de fazer com que elas percam esse protagonismo no cenário da educação superior? Eu diria que se isso se prolonga, se nós não voltamos à condição de que você tenha governos que respeitem e valorizem as universidades, esse é um cenário
previsível. Ou seja, um cenário até, Jefferson, não é só a idade, não é a idade de Fernando, mas nós assistimos na história nossa que a Bahia perdeu aquela posição de destaque que a escola pública tinha no ensino médio. Vocês lembram disso? Foram substituídas por particulares. Exatamente. Nós temos universidades privadas que têm qualidade. Não é a regra, né? Mas temos qualidade em universidades privadas. No caso, a qualidade está no ensino superior, na universidade pública. E se essa política de desmonte continuar, vão nivelar por baixo a educação superior. Para a gente encerrar, João Carlos, qual é a interlocução que existe entre as universidades com o governo federal para tentar reverter essa situação? Nós temos nos mobilizado primeiro diante do parlamento, até, porque há questões a serem aprovadas no parlamento. Temos mantido o diálogo constante através da ANDIF, que é a associação que representa as universidades federais, com o MEC. E sempre faremos o diálogo responsável. Mas eu tenho notado, é preciso registrar, que a mudança do ministro tirou um ministro que fazia ataques pelo Twitter e nós temos agora um que, infelizmente, não tem defendido a pasta da educação com a dignidade que seria de esperar. Eu acho que ele tem feito isso, certamente, à luz das suas compreensões, mas era importante, nesse momento, ter um aliado mais decidido para garantir que as universidades não sofressem esse desmonte. Professor, o senhor atua na área da filosofia. Como é que o senhor encara esse momento atual do Brasil do ponto de vista filosófico? Eu vou ter que retomar um pouco até, Fernando, essa questão que eu pontuo. Parece que o nosso espaço público foi comprometido. Vive hoje um grande embrutecimento nas relações. É como se aquelas regras, os procedimentos das redes sociais, onde o ataque prepondera, tivessem invadido nossas instituições. Isso é indesejável, nós sabemos bem, porque nós temos que constituir um espaço de confiança, de colaboração, de solidariedade na sociedade e não apenas de guerra de todos contra todos. João Carlos Salles, reitor da Universidade Federal da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, boa sorte aí nessa empreitada que certamente é grande. Obrigado, Fernando, um grande abraço para vocês. Até uma próxima então, tá certo agora, 8h44 na Tarde FM.